deixou falta, não é mesmo? Ele é o maior vencedor do Oscar, idealizador da Disneylândia, além de também ter ajudado a criar o Mickey Mouse. Walt Disney, criado em uma fazenda no interior dos Estados Unidos e vindo de uma família de pais muito rígidos, se interessava por desenhos desde cedo. Na Primeira Guerra Mundial, Walt Disney chegou a dirigir ambulâncias da Cruz Vermelha, porém, ao retornar da guerra, ele acabou decidindo entrar no mundo de animações. Trabalhou em algumas agências publicitárias e, após isso, acabou abrindo com seu amigo uma produtora chamada Lofogram, que acabou falindo depois. Após a falência, criou com seu irmão Roy o que viria a ser a sua produtora Disney. Mas antes de alcançar o estrelato, Walt Disney teve que enfrentar inúmeros problemas além do dinheiro, como o fato de ter personagens roubados por seu antigo patrão. Tudo isso mudou de vez após ele, juntamente com seu melhor amigo, ter criado o Mickey Mouse, o que possibilitou um retorno financeiro muito bom, além de também ter possibilitado inúmeros filmes que marcaram gerações, além de toda a história que você conhece. Conrad Cunha Dantas, mais conhecido hoje como Condzilla, nasceu na cidade de Guarujá, São Paulo. Com 11 anos, ele começou a cantar raps, porém, tempos depois, acabou desistindo. Em 2008, sua mãe infelizmente veio a falecer, porém, deixou para o mesmo uma herança que ele acabou usando para investir em um curso de computação gráfica na cidade de São Paulo. Após ter feito alguns trabalhos com baixa remuneração em produtoras de São Paulo, Conrad Dantas passou também a fazer videoclipe para complementar sua renda, já que ele naquela época trabalhava como web designer também. Acabou se interessando também pela área de videoclipe, inclusive videoclipe de funk, já que naquela época, ou seja, 2010, o estilo em si tinha muitas músicas que faziam sucesso, porém o visual de seus clipes não era tão avançado como hoje costuma ser. Isso fez com que Conrad Dantas, com sua visão de empreendedorismo, acabasse fazendo um videoclipe de inúmeras pessoas do funk que futuramente iriam bombar com seus próprios clipes. Hoje, a empresa do Conrad Dantas, Condzilla, está avaliada em milhões de reais, tendo milhares de seguidores no YouTube, além de também ter produzido uma série para a Netflix. Nascia no ano de 1838 no estado de Arkansas, nos Estados Unidos, um homem que viria a ser conhecido mundialmente devido a inúmeros filmes que representam sua história. Desde cedo sofreu inúmeras dificuldades devido a ele ter nascido escravo e decidiu por conta própria fugir de seu dono, pois ele não aceitava aquela situação no qual ele estava passando, indo viver com índios americanos, no qual ensinaram ele diversas coisas da própria cultura. Mais tarde, após Rivers ter conseguido enfim se tornar um dos primeiros delegados negros do país dos Estados Unidos, ele acabou prendendo mais de 3.000 criminosos, além de uma determinada situação ter matado 14 pessoas. Sua reputação como delegado era tão alta que, segundo algumas lendas da época, alguns criminosos da época chegavam até se entregar quando sabia que Rivers estava procurando por ele. Por mais que ele fez inúmeros feitos incríveis, como o alto número de criminosos presos e diversas trocas de tiros, falecendo de causas naturais em 1910 aos 72 anos. Renata Vasconcelos é uma das maiores jornalistas da emissora Globo, tendo apresentado o Jornal Nacional, Jornal Hoje, além de O Fantástico. Porém, você sabia que ela tem uma irmã gêmea extremamente idêntica? Pois é, o nome da irmã gêmea de Renata Vasconcelos chama-se Lanza Manza e basicamente ela, diferentemente da sua irmã, prefere ficar longe dos holofotes, levando uma vida muito sossegada. Pouco se sabe sobre a vida da irmã gêmea de Renata Vasconcelos, porém, o que se sabe é que, além de trabalhar como diretora de artes, ela também trabalha como estilista, ou seja, muito parecido, não? A misteriosa morte de Bruce Lee. O dia era 20 de julho de 1973. Bruce Lee, prestes a lançar o maior filme da sua carreira, Operação Dragão, é encontrado morto na casa da também atriz Betty Page. Desde sua morte, inúmeras teorias foram criadas para tentar entender como foi a morte desse grande ator e artista marcial. Algumas teorias afirmam que Bruce Lee foi envenenado por uma amante, por um produtor, ou até tendo sido envenenado por alguém da máfia chinesa. Porém, nada disso até hoje foi confirmado. A versão oficial, que é a que eu acredito, indica que Bruce Lee, após ter sentido uma dor de cabeça, acabou tomando um certo analgésico chamado Equagesic, que incluía aspirina e um relaxante muscular, o que acarretou em uma reação alérgica que já tinha sido ocorrida com o astro nesse mesmo ano de sua morte. Após Lee ter tomado o remédio e ter se deitado, ele foi encontrado pelo seu produtor desacordado, já sem vida, e depois desse sono, Lee nunca mais acordou. Vocês já ouviram essa história? Qual vocês acreditam? Comentem aí embaixo. A origem do meme do Homem-Aranha. Se você usa a internet, com certeza você já deve ter visto esse meme do Homem-Aranha apontando para outras versões de si mesmo. Pois bem, esse meme foi retirado do primeiro desenho animado feito do Homem-Aranha, em que ele foi lançado no ano de 1967, e que nesse episódio em si, o Homem-Aranha enfrenta o suposto vilão, no qual acaba imitando o próprio Homem-Aranha para poder roubar obras de arte sem ser percebido. Porém, diferente do meme, no qual tornou esse episódio muito conhecido, o episódio em si não consta 3 Homem-Aranhas, mas sim apenas 2, que é o Homem-Aranha verdadeiro e também o suposto vilão.
Albert Einstein foi um dos maiores físicos de toda a história mundial. E além de ter ficado marcado na história pela teoria da relatividade, ele também ficou marcado por essa foto bastante inusitada. Basicamente, a história dessa foto se iniciou no dia 14 de março de 1951, no final da festa do próprio cientista, já que nessa festa ele comemorava seus 72 anos. No momento do clique, Albert Einstein estava dentro do carro, acompanhado de mais duas pessoas. O fotógrafo Arthur Sassi, ao mirar a câmera para o próprio físico, acabou por fotografar essa que virou uma das fotos mais famosas desse tão famoso físico. Você conhece o Big Mac, já se questionou o porquê dele parecer muito maior, mais bonito nas fotos do que pessoalmente? Pois saiba que em várias fast foods do mundo são utilizadas diversas técnicas e truques de fotografias para valorizar ainda mais os seus sanduíches. Em um vídeo postado no próprio site da McDonald's Canadá, é mostrado diversos truques utilizados nas fotografias do Big Mac. Truques esses como inúmeros refletores para o melhor controle da luz direcionada para aquele produto, além de também uso de Photoshop para corrigir imperfeições e também valorizar ainda mais a cor com as correções de cores necessárias, além de também, é claro, ter um trabalho minucioso de colocação de ingredientes que estão presentes no pão. Os incríveis sobre Bruce Lee, parte 2. Bruce Lee era incrivelmente rápido. Devido às câmeras da época serem totalmente ultrapassadas comparado com as de hoje, muitas delas não conseguiam gravar movimentos tão rápidos, e reza a lenda que Bruce Lee tinha chutes tão rápidos que durante as gravações do filme O Besouro Verde, os próprios diretores pediram para Lee diminuir a velocidade de seus golpes, já que as câmeras não conseguiam gravar a movimentação dele, já que era muito rápido. Bruce Lee era poliglota. Não só através da força, Bruce Lee surpreendia, já que além do mesmo ter frequentado faculdade ao longo da sua vida, o mesmo falava inúmeras línguas, como japonês, cantonês, inglês e mandarim. Bruce Lee enfrentou Chuck Norris no filme lançado por ele mesmo no ano de 1972, chamado O Voo do Dragão. Bruce Lee enfrentou nada mais nada menos que o próprio Chuck Norris, sendo inclusive essa luta filmada em um dos lugares mais únicos de toda a Terra, no famoso Coliseu de Roma. Você já se perguntou como será que os jornalistas conseguem gravar tudo aquilo que eles dizem? Pois bem, se você acredita primeiro que eles falam tudo aquilo que está gravado, está totalmente errado, já que na verdade eles utilizam um equipamento que é desconhecido pela maioria dos públicos que assistem os jornais, que é o chamado teleprompter. Se você não conhece, o teleprompter é um equipamento usado na maioria, se não em todos os jornais do mundo todo, e que basicamente ele é acoplado nas câmeras de vídeo e ele exibe tudo aquilo que o apresentador ou o jornalista deve falar. É óbvio que o jornalista, o apresentador, ele sabe da maioria das coisas que irão acontecer, ou que eles irão ter que falar durante o programa, porém ali tudo está de certa forma mais enxuto e mais objetivo, fazendo com que o programa dure aquilo que ele tem que durar, ou seja, tudo ali é cronometrado de forma ao programa ele poder passar informação do começo ao fim, além de também facilitar o controle da grade de programação que irá vir depois. E aí, você sabia disso? Todos nós temos pelo menos uma cor preferida, mas se eu te dissesse que nenhuma delas existe, para se chegar nessa conclusão é preciso entender como as cores funcionam. Basicamente, a cor é uma impressão causada nos nossos olhos pela luz solar, sendo percebido através do seu comprimento de onda pelo cérebro, ou seja, a cor natural, que chamamos de branco, é a união de todas as cores visível ao nosso olho. Já o preto é a ausência de luz, já que ela não consegue refletir qualquer luminosidade no objeto. Como as cores são ondas que vibram em velocidade diferente, quanto mais rápida essa vibração, mais azulada a cor fica. Porém, quanto mais lento a vibração é, mais avermelhada a cor tende a ficar. Além disso, devido a inúmeros fatores presente no cérebro, é bem provável que cada pessoa enxergue uma cor, mas de maneira diferente. Pois é, você sabia disso? Sylvester Stallone, para escrever o roteiro de Rocky, se inspirou em uma luta entre o lutador Chuck Wepner e o grande Muhammad Ali. Muhammad Ali acabou saindo vencido dessa luta, porém Chuck Wepner surpreendeu a todos por ter aguentado inúmeros rounds contra Muhammad Ali e também por ter demonstrado uma enorme força de vontade. Sylvester Stallone afirmou ter recebido propostas de até $350 mil pelo roteiro, porém, como ele queria também atuar, ele preferiu ganhar bem menos, cerca de $25 mil, atuando, do que ter ganhado um valor maior e não ter tido nenhuma aparição em seu filme. Embora seja afirmado que Sylvester Stallone escreveu o roteiro em 3 dias, para se chegar ao roteiro final, Sylvester Stallone teve que reescrever o roteiro por cerca de 9 vezes. Devido ao baixo orçamento do filme, muitos dos atores utilizaram suas próprias roupas durante a gravação do filme, o que acabou de certa forma ajudando a diminuir os custos. O cachorro do Rocky Balboa no filme é o cachorro do próprio Sylvester Stallone, o famoso Butch, no qual ele, após ter vendido o roteiro, acabou voltando para comprar o seu próprio cachorro por um valor muito maior do que ele tinha vendido. Equipamentos que todo videomaker precisa ter: um
kit de limpeza, uma câmera ou um celular muito bom, um tripé, nem que seja do mais barato, um PC ou um celular que rode pelo menos um editor razoável, além de, é claro, uma boa motivação para continuar lutando pelos seus sonhos. Você conhece Bruce Lee? Bruce Lee, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores atores de artes marciais de todos os tempos. E mesmo tendo vivido apenas 32 anos, ele colecionou durante sua vida inúmeros feitos incríveis que ele fazia. Flexão de 2 dedos. Se você acha difícil fazer flexão com apenas 2 braços, saiba que Bruce Lee fazia flexão não apenas com 2 ou até 1 braço, mas sim 2 dedos. O soco de 1 polegada. Se você não conhece essa técnica, saiba que Bruce Lee popularizou e muito o famoso soco de 1 polegada, que nada mais era de um soco a uma curta distância, no qual você atingia seu adversário com um forte e um potente golpe. Lee tinha sua própria arte marcial. Se você não conhece o Jeet Kune Do, a arte marcial famosa criada por nada mais nada menos que Bruce Lee na década de 60, no qual o mesmo titulava ela como o estilo sem estilo. Ele nasceu com paralisia facial e, devido a isso, sofreu muito bullying durante a sua infância. Ao crescer, sua realidade financeira era tão difícil que Stallone já chegou a morar nas ruas, como também teve que vender a joia de sua esposa sem permissão, pois estava totalmente zerado. O fundo do poço chegou quando ele mesmo teve que vender o cachorro que era seu melhor amigo, Butkus, por $25, pois não tinha condição de dar o que comer para ele. Porém, um tempo depois, Stallone, ao ver uma luta na televisão de boxe, se inspirou e criou um roteiro de um personagem que o tirou literalmente do fundo do poço, Rocky. Após a criação do roteiro e após ele mostrar a inúmeros estúdios, ele acabou recebendo a proposta de até $350 mil pelo roteiro. Porém, Stallone tinha um desejo de atuar no próprio filme, o que fez com que ele aceitasse uma proposta bem menor de cerca de $25 mil para que ele pudesse, além de dirigir, atuar no seu filme. Após isso, Stallone voltou, comprou seu cachorro que tinha vendido por $25 por cerca de $15 mil, e nessa mesma época, Rocky, no qual ele tinha escrito o roteiro, acabou tendo um grande sucesso do cinema, fazendo com que ele se tornasse uma grande celebridade de Hollywood. E aí, seus bravos, beleza? Vocês já assistiram o Auto da Compadecida? Esse é um dos melhores filmes do cinema nacional que foi lançado no início dos anos 2000 e que agora foi confirmado oficialmente a sua estreia em 2024 do Auto da Compadecida 2, no qual esse filme será dirigido pelos diretores Guel Arraes e Flávia Lacerda, e também foi confirmado que os atores que protagonizaram o personagem de João Grilo e Chicó estarão no filme. Selton Mello, que interpretou Chicó, atualmente se viu em uma situação bastante desagradável, já que a ex-BBB Juliette Freire revelou que tentou fazer parte do elenco do filme. Segundo a cantora, depois do pedido, o ator Selton Mello riu da proposta feita por ela. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês achariam de Juliette no filme Auto da Compadecida 2? Vocês acham que iria fazer bem pro filme ou que iria prejudicar? Comentem embaixo, eu quero saber da opinião de vocês. Esses são os melhores filmes do cinema nacional. O Homem do Futuro, lançado em 2011. Esse filme tem como enredo o protagonista, no qual ele tenta voltar no passado para reconquistar sua antiga paixão. Tropa de Elite. Esse filme ficou tão famoso devido a seu personagem principal, Capitão Nascimento, e que basicamente ele está à procura de um substituto para ficar em seu lugar. O Auto da Compadecida. Esse é um filme baseado no livro de Ariano Suassuna e que tem como protagonista João Grilo e Chicó, que são 2 nordestinos pobres, mas que vivem de golpes para sobreviver no sertão. Se você conhece Michael Jackson, com certeza você já tentou fazer esse passe. No clipe de Smooth Criminal, nos é mostrado um passo de Michael Jackson que ficou bastante conhecido e famoso por desafiar inúmeras leis da física, incluindo a lei da gravidade, no qual o próprio Michael ele acaba se inclinando cerca de 45 graus para frente sem cair. E é bem capaz que, se você já viu essa cena, você também tentou fazer em sua casa e provavelmente não deu certo, não é mesmo? Pois bem, se você não sabe, o segredo desse passe nada mais é do que utilizar um sapato criado pelo próprio Michael Jackson e sua equipe, no qual o sapato específico possui uma fenda triangular embaixo do solado dele, no qual, ao você se locomover e se prender em um pino metálico preso no chão, você consegue fazer sem grande dificuldade esse mesmo passo. E foi isso que Michael Jackson e seus dançarinos fazia durante apresentações em shows e até no próprio videoclipe, para poder fazer esse passo sem ninguém perceber o segredo dele, além de também de fazer sua perfeita execução sem cair. O tapa que abalou o Oscar. O ano era 2022 e ninguém esperava que nesse ano iria acontecer uma das imagens mais histórica no Oscar, após uma provocação de Chris Rock contra a esposa de Will, Jada Smith. Segundo antes do tapa, Chris Rock acabou fazendo uma piada maldosa contra a esposa de Will, Jada Smith, no qual ele já tinha feito piadas antes
através da internet, mas que nesse dia fez novamente uma piada sobre uma condição de Jada Smith, que é a alopecia congênita, no qual ocorre a perca de fios de cabelos no couro cabeludo. Segundo Chris Rock, ele estaria à espera de Jada Smith na continuação do filme Até a Última Honra, fazendo uma clara referência à condição de Jada Smith, pois no filme a personagem ela tem os cabelos raspados. E aí, você viu essa cena? Comente o que você achou. Previsões que os Simpsons acertaram. No episódio chamado Bart de Volta do Futuro, exibido no ano de 2000, os Simpsons previram a futura eleição de Donald Trump para presidente, já que nesse episódio Bart viaja para o futuro e descobre que sua irmã Lisa se tornou presidente dos Estados Unidos após a gestão de Donald Trump, no qual, devido a inúmeros erros da gestão anterior de Donald Trump, Lisa tenta consertar a economia do país. E como todos sabem, Donald Trump se tornou presidente no ano de 2016, ao vencer as eleições. Coronavírus. Basicamente, no episódio de 1993, os moradores de Springfield se desesperaram após um surto de uma gripe asiática. No episódio, a gripe de Osaka, no qual era chamada essa gripe, deixou todos bastante desesperados, principalmente para tentar achar sua cura. E como todos sabem, ironicamente, no ano de 2020, tivemos no mundo todo um surto de uma gripe vinda exatamente da China, o coronavírus. Em um determinado episódio, Bart Simpson encontra um peixe de 3 olhos. No episódio, acredita-se que ele teve 3 olhos devido a alterações genéticas advindas da usina nuclear. Incrivelmente, em 2011, foi encontrado um peixe no qual ele possuía também 3 olhos, no país da Argentina, no qual, na época, também foi descoberto que onde esse peixe vivia, estava recebendo água de também uma usina nuclear. Se você conhece o mínimo de cinema, com certeza você já deve ter percebido que existe um determinado prêmio chamado Oscar, que premia diversos artistas e equipe técnica de alguns filmes escolhidos com uma determinada estatueta. Pois bem, se você já viu essa estatueta, com certeza você já deve ter se perguntado qual é o real valor da mesma. Segundo informações, essa estatueta custa cerca de $400, hoje variando de R$2.000 a R$3.000 para ser feita. Além disso, ela pesa de 3 a 4 quilos. E outra curiosidade acerca dessa estatueta é que após 1950, um regulamento da própria cerimônia diz que caso algum ganhador ou algum herdeiro de um ganhador do Oscar queira vender essa estatueta, ele precisa necessariamente oferecer à própria academia que distribui, com valor simbólico de apenas $1. Você já parou para pensar quantos megapixels o olho humano tem? Megapixels é um parâmetro utilizado nas fotografias, pois possuem várias câmeras digitais e em celulares também, para, de certa forma, definir o grau de resolução ou definição de uma foto. Ou seja, quanto mais megapixels uma foto ou uma câmera tem, ele tende a ter um grau de resolução e definição melhor em relação a demais. 1 megapixels porém cerca de 1 milhão de pixels. O celular que você e a maioria das pessoas possuem nas suas mãos possui de cerca de 12 a 64 megapixels. Mas e o olho humano, Igor? O olho humano possui cerca de 576 megapixels, tendo a incrível possibilidade de você enxergar cerca de 1 milhão de cores, além de em determinadas situações você poder enxergar cerca de 5 km de distância. Você sabia disso? Você conhece a revista Forbes? No ano de 2012, essa revista fez uma lista dos personagens mais ricos de toda a ficção. O número 1 dessa lista é o personagem Smaug, o Hobbit. O dragão é o personagem mais rico de toda a ficção do cinema, seja em desenhos ou filme, tendo um patrimônio estimado em mais de 62 bilhões de dólares. Já o Tio Patinhas tem um patrimônio estimado cerca de 51,9 bilhões de dólares. Carlos Cullen, da saga do Crepúsculo, fica em terceiro lugar dos personagens mais ricos da ficção, com a fortuna estimada em 3,3 bilhões de dólares. Jed Clampett, personagem da família Buscapé, fica logo embaixo dele, possuindo uma fortuna estimada em 9,8 bilhões de dólares. Já Tony Stark fica em quinto lugar, com a fortuna estimada em 9,3 bilhões de dólares. Agora possua fatores que impossibilitam a retirada do Titanic do local, inúmeras ideias foram pensadas para, de uma forma ou de outra, poder fazê-lo subir até a superfície, como encher o navio de milhares de bolinhas de ping-pong a fim dele subir para a superfície. Além disso, também já tiveram ideias de congelarem ele em nitrogênio líquido para ele acabar subindo para a superfície. Porém, nada disso foi feito. O Titanic continuará no mesmo lugar até desaparecer. Sua matéria irá embora, mas para sempre ele ficará nas nossas memórias, principalmente devido a inúmeras narrativas e histórias contadas sobre ele. Você já se perguntou por que o Titanic nunca foi retirado do fundo do mar? O Titanic é um navio que ficou bastante famoso devido a inúmeros filmes que narram a sua história. Porém, no dia de 15 de abril de 1912, esse navio acabou afundando na vida real devido à batida em um iceberg, matando milhares de pessoas. A sua localização exata era desconhecida até o ano de 1985, quando vários oceanógrafos acabaram encontrando ele após o uso de um equipamento bastante tecnológico para a época, que era o uso de um sonar
retornar com varredura lateral. Após ser encontrado, acabaram constatando a estrutura do navio estava totalmente má conservada. Outro fato também que foi constatado era que, além da fragilidade da estrutura, a proa, que é a parte da frente do navio, e a popa, que é a parte de trás, estavam mais de 600 metros longe uma da outra. Anos depois da descoberta, a própria Unesco acabou considerando o Titanic como patrimônio cultural, o que, aliado a outras questões, isso impossibilitaria de vez a sua retirada do local. Você já assistiu Os Trapalhões? Se sim, saiba que no ano de 1983 foi lançado um especial em que basicamente o episódio acabou prevendo o futuro de todos os integrantes do grupo. Nesse episódio de 1983 se inicia com os filhos de Zacarias e Mussum falando sobre seus pais em um programa de TV que basicamente mesmo já haviam falecido. Além disso, conforme o episódio vai acontecendo, eles revelam as diversas cirurgias plásticas que o Dedé acabavam fazendo. Fato este que também aconteceu na vida real, já que Dedé foi marcado por fazer inúmeras cirurgias plásticas no seu próprio corpo. Além disso, também é falado durante o acontecimento do episódio que Dedé e Didi acabaram brigando e no final desse mesmo episódio os dois acabaram fazendo a sua reconciliação. Fato este que também acabou acontecendo na vida real, já que Didi e Dedé ficaram brigados por quase 15 anos, sendo que o ano de 2008 marcou a reconciliação dos dois. Maiores bilheterias de todos os tempos, corrigido pela inflação. Lançado em 2019, Vingadores Ultimato fez um enorme sucesso, arrecadando um valor total de 2 bilhões e 823 milhões de dólares. Primeiro filme da saga Star Wars, lançado em 1977, fez também um grande sucesso na época e acabou arrecadando um valor total de 3 bilhões e 71 milhões de dólares. Titanic, lançado em 97, acabou marcando gerações e arrecadou um valor total de 3 bilhões e 108 milhões de dólares. Ao ser lançado em 2009, Avatar surpreendeu todo o público e arrecadou um valor total de 3 bilhões e 286 milhões de dólares. E o primeiro lugar, surpreendendo a todos, se fosse corrigido pela inflação, é o filme lançado em 1939, O Vento Levou, no qual, na época, fez um gigantesco sucesso e caso fosse corrigido o valor total arrecadado da época para a inflação atual, o valor total desse filme arrecadado seria de 3 bilhões e 739 milhões de dólares. Melhores editores de vídeo para celular. InShot. Esse é um editor super leve e intuitivo para você criar edições de vídeos em seu celular, além de também rodar em qualquer aparelho. Basicamente, com ele, caso você não tenha nenhuma experiência com vídeo, você irá aprender a editar rapidamente. KineMaster, um pouco mais pesado que o InShot. Com o KineMaster você poderá estar criando efeitos e também algumas coisas mais avançadas do que outros editores. Além disso, você também poderá criar um belo vídeo de forma intuitiva, pois a interface desse aplicativo é muito simples de estar editando. CapCut, feito pela empresa dona do TikTok, o CapCut com certeza irá te surpreender, pois ele, além de trazer inúmeros presets com efeitos muito bons, parecidos até com efeito de computador, como o Chroma Key, você irá com certeza poder fazer uma edição muito mais bonita, além de uma edição muito mais simples.